Oi, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu quero voltar a trazer aqui algumas palavras de Deus para a gente poder refletir junto. Então, gente, quem me trouxe de volta foi o pastor Claudecir. Pastor, muito obrigada, tá? Pela inspiração, pelo carinho e pela palavra. Foi ele que mandou para mim, gente, o livro de Provérbios 12, onde tem 28 versículos, e eu vou passar para vocês aqui um pouquinho, cada dia eu vou fazer um pouquinho dos versículos, tá bom? Então vamos começar no Provérbios 12, 1, que diz o seguinte: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um tolo. Então, gente, eu quero associar essa passagem aqui de Provérbios 12, 1 com outras passagens da Bíblia que diz mais ou menos a mesma coisa. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando da correção de Deus. Quando Deus nos corrige, precisamos entender que quando Deus faz isso, é para o nosso bem, é porque Ele nos ama. E é isso que os versículos vão falar aqui. Então, quero convidar os irmãos para ver aí junto comigo. Provérbios 3:12. Provérbios 3:12 diz o seguinte: o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. E assim não somos nós? Quando nós estamos vendo que nossos filhos estão indo por caminhos errados, o que a gente faz? A gente não conversa, a gente não repreende e algumas vezes a gente até coloca de castigo para a criança aprender que aquele caminho ali é ruim, que ela está se prejudicando. Assim é o nosso Deus. Se nosso pai e nossa mãe, é normal que eles façam isso com a gente, é para o nosso bem, é porque eles nos amam. Deus também, imagina isso, né? Que Deus é um amor maior do mundo, então com certeza Ele vai corrigir os filhos, e é natural, é normal, e que bom que isso acontece. E assim, gente, tem outras palavras que diz a mesma coisa, tá? Eu queria trazer essa comparação aqui para a gente conversar. No livro de Jó 5, do 17 ao 16, diz assim, ó: feliz é aquele a quem Deus corrige. E mais uma para terminar. Livro de Hebreus 12, 6 ao 11. Depois, quando vocês puderem, dá uma lidinha aí que é bem bonito, mas eu vou falar só um pedacinho. Ó, a correção de Deus produz fruto de justiça e traz paz. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria falar o seguinte para vocês. Quando Deus nos corrige, é porque Ele se importa. É porque Ele realmente nos ama e quer corrigir a nossa rota. Porque às vezes a gente está seguindo por um caminho, achando que aquilo ali é legal, aquilo ali é do bem, aquilo ali vai fazer bem para a gente, mas não. Deus, Ele consegue ver além. Deus, Ele já sabe o nosso futuro, Ele consegue ver e ouvir coisas que a gente não consegue. Então, Ele sabe que aquilo ali é ruim para a gente. E Ele quer também nos livrar da morte. Por quê? Tem uma palavra que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então, se Deus está te corrigindo, te tirando do pecado, é porque Ele quer te dar o quê? Vida. Então, gente, vamos ouvir a repreensão de Deus. Vamos prestar atenção nos sinais, porque Deus nos corrige. Como que Ele faz isso? Ele faz isso nos exortando, Ele faz isso através de uma palavra. Quantas vezes a gente está no caminho errado, de repente a gente vai para um culto e Deus usa o pastor, assim, do nada, um pastor que nem conhece a gente, de repente a gente está só visitando uma igreja nova e ali aquele pastor recebe aquela inspiração do Espírito Santo e passa uma mensagem para a gente, nos ensinando ou de repente falando aos nossos corações que aquele caminho ali é errado, que a gente precisa se consertar com Deus. Então Deus faz isso. Olha só, Ele pode corrigir a gente de várias maneiras. Ele pode usar um pastor em um culto, Ele pode falar com você através de sonhos, né? Pode mandar um anjo ali no seu sonho te exortando de que aquilo ali está errado. Ele pode mandar profetas até na sua casa, que foi o que Ele fez com o rei Davi. Vocês sabem que rei Davi era um homem muito fiel a Deus, mas infelizmente ele caiu no pecado, ele se deitou com uma mulher casada, então ele cometeu um adultério. O que Deus fez? Deus mandou um profeta na casa, no caso o profeta Natã, mandou o profeta até o rei Davi para alertá-lo. Davi, o que você fez? Então Deus, Ele tem várias maneiras de falar com a gente. Agora a maneira mais dura, que a gente já viu isso na vida, com certeza vocês também viram,
é através de dores. Às vezes Deus permite sim a gente passar por certas dores que serve como um alerta. Então você tem que pensar, gente, por que eu estou passando por essa dor? O que está acontecendo? Onde eu errei? O que está errado? É para a gente refletir que tem alguma coisa errada que a gente precisa corrigir, consertar. Então, resumindo o que eu queria falar para vocês, irmãos, por favor, não fiquem magoados, chateados quando Deus corrigir vocês. É como eu li na palavra, se Ele está corrigindo, é porque Ele te ama, é porque Ele quer o seu bem e é porque Ele quer te dar vida. E é porque Ele sabe que o salário do pecado é a morte. Então, muitas vezes, sim, estamos em pecado, muitas vezes, sim, estamos caminhando para a morte, mas Deus vem com a repreensão dEle e a gente entende, poxa, realmente, preciso me consertar, preciso me corrigir. Então, Senhor, muito obrigada pela sua correção. Sou grata, porque o Senhor está me mostrando o caminho certo e eu vou seguir pelo caminho certo que alegra seu coração. Então é isso que eu queria trazer. Então esse aqui é o primeiro Provérbios, né, do Provérbios 12, são 28 e com certeza eu voltarei aqui para a gente conversar dos outros versículos do Provérbio 12, tá bom? Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todos.